como a gente vê na palavra, até lá no Provérbios fala sobre a gente não retirar a vara da criança porque é a correção que ela precisa, sabe? E quando a pessoa, vamos dizer no âmbito cristão, já que a gente está falando sobre jovens, né? Quando o jovem ele fica sem uma direção, sem, digamos assim, eu não vou dizer bem um estreitamento no sentido de controlar a vida da pessoa, mas até a palavra fala para a gente não retirar os marcos antigos. Por quê? Pensa comigo, se tem uma placa ali escrito não ultrapasse, pode ser várias as causas. Primeiro, pode ser que a grade ali tenha eletricidade, pode ser que tenha um cachorro lá dentro, ou seja, uma propriedade privada, enfim. Quando se tem uma placa, quando se tem ali um limite, é porque uma hora ou já deu errado, ou se você entrar ali, pode acontecer algo pior com você. Então, acho que é necessário a gente sempre trazer essas placas falando, ó, fulano de tal, nesse lugar aqui não, aqui é perigoso, aqui você pode cair no abismo, aqui você pode entrar num lugar que não vai mais dar bom para você. Então a gente precisa estar repreendendo, a gente precisa estar corrigindo, não para poder controlar a vida da pessoa, não é essa a visão. A nossa visão é que você possa trilhar os seus pés no melhor caminho. Toda a repreensão que Deus ele, nos dá é para que a gente possa caminhar da melhor forma possível. Não é que Deus ele está sendo mal quando pega mais pesado com você, ele está sendo amoroso, ele não quer ver você destruído, ele não quer ver você na pior, ele quer te ver na melhor. Olá, queridos amigos e irmãos, mais um podcast no ar. Você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa. Inclusive, já prepare a sua Bíblia Sagrada, porque o nome do programa é Podcast Bíblico. Se não tiver Bíblia, tá tudo errado. Então já prepare ela e deixe aberta em 1 Samuel, capítulo 3. Veremos hoje sobre Deus falando com Samuel em sonhos e também sobre Samuel contando a visão que Deus tinha dado a ele para Eli, um total de 21 versículos, e vai ser uma grande bênção. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração no dia de hoje. Quem também está aqui comigo nos estúdios para poder participar desse estudo, que será uma grande bênção. Começo aqui dando as boas-vindas ao pastor Lohan. Pastor, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Podcast Bíblico. Amém, Júlia. É um prazer sempre estar aqui, né? Sempre falando da palavra, sempre levando uma mensagem ao coração dos jovens, né? E agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar junto com os irmãos. Glória a Deus! Tenho certeza que para você de casa vai ser algo muito edificante. Então, além da sua Bíblia, prepara sempre aquele caderno. Eu gosto de ressaltar isso, porque eu me lembro de como se fosse a escola. Quando você é aquele aluno que tem o conteúdo todo anotado, que você se dedicou, prestou atenção nas aulas, registrou tudo que era importante, relevante. Quando chega a hora da prova, você tem todo o conteúdo ali. É só folhear que você vai relembrar e vai poder colocar tudo em prática. Mas tem aquele aluno que não anotou nada, que ficou dormindo durante a aula, que não registrou, confiou só na memória muitas vezes e caiu no esquecimento. Esse aluno aí na hora da prova fica desesperado. Então, olha, muita atenção, além da sua Bíblia, sempre registre aquilo que Deus falar com você, aquilo que lhe saltar aos olhos. Não é verdade, pastor Eduardo? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Podcast Bíblico. Muito obrigado, Júlia Nobre, todos vocês do programa CJC, pastor Lohan. É sempre uma honra estar aqui com vocês, sempre bom a gente partilhar da palavra. E mais uma vez a palavra ela se abriu ao nosso coração. Mais uma janela do céu está sendo aberta nesse momento. Em nome de Jesus. Exato, esteja atento à voz do Senhor, inclusive algo que a gente vai falar aqui hoje, sobre a voz do Senhor, então fique ligadinho, tá bom? Pastor Eduardo, vou pedir a bênção do Senhor para o dia de hoje, convidando o Espírito Santo para que ele possa não só ser nosso professor aqui, mas agir com liberdade, para que não tenha nenhuma limitação ou barreira para o Espírito Santo falar conosco no dia de hoje. Pode Amém. ser? Com certeza. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Nós pedimos nessa hora, Espírito Santo, pela tua liderança sobre a nossa vida, Pai. Senhor Jesus, venha governar nesse momento os nossos olhos. Abre, Senhor Jesus, os nossos ouvidos, meu Pai. Governa o nosso coração nesse momento. Que tu sejas o primeiro, meu Pai, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Que essa palavra venha trazer temor, aprendizado e que os nossos olhos venham se abrir ao partir do pão. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Muito obrigada, pastor Eduardo. E agora podemos começar, e eu vou começar do início. O versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 3, diz assim:
E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, pois não havia visão manifesta. Aqui a gente só um comentário bem rápido, né? A gente vê que o povo, ele estava ali espiritualmente seco, né? Espiritualmente necessitado, porque havia pouca palavra, pouca revelação. E pastor Lohan, a gente percebe isso até pelo comportamento do profeta, dos seus filhos, como nós vimos em capítulos anteriores. Então era uma nação, um povo que estava sedento, não é verdade? Faminto, né? Como o pastor Eduardo orou, né? Eles não tinham partido pão. Esse pão espiritual que é o que Deus dá através da sua palavra, da revelação da palavra, isso eles não tinham. E hoje em dia, às vezes continua assim em alguns lugares que a gente vai, né? Como o missionário falou recentemente, né? Ainda tem muito trabalho a fazer, tem muitos lugares que as pessoas ainda não receberam, né? E recentemente eu tive auxiliando lá junto com o pastor Caio, a igreja de Guadalupe 2, e tinha pessoas que a gente chegava para falar, né, para falar da palavra, você via que a pessoa ela tinha aquela necessidade. E isso é ainda nos dias de hoje. Então tem muitas pessoas que ainda precisam ser alcançadas, que estão dessa forma aqui, ó. Elas ainda não têm aquela visão manifesta da palavra, né, que é a revelação da palavra de Deus. Exato, e você pode estar se perguntando, como que eu posso ouvir ao Senhor? Como que eu posso conhecer a voz de Deus? Acho que Samuel também se perguntou isso nesse capítulo, né? Vamos continuar lendo aqui. Vou ler do versículo 4 agora, e diz assim: o Senhor chamou a Samuel e disse a ele, e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou... Olha como Deus é insistente, né? Misericórdia, Senhor. Muito obrigado pela sua bondade e sua insistência. Se não fosse isso. E se não fosse isso, é verdade. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que, se te chamares, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a quarta vez, e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Pastor Eduardo, que a gente pode observar aqui, como eu até já comentei, a insistência de Deus, e glória a Deus por isso, porque senão não estaríamos aqui, não é verdade? Mas algo que percebemos sobre Samuel, ele ainda não tinha essa comunhão com Deus, não tinha essa intimidade ao ponto de reconhecer ao Pai pelo som da sua voz, assim como hoje. Se alguém andar pela casa, se o pai ou a mãe andar pela casa, pelos barulhos que o chinelo faz no chão, a gente já sabe, a minha mãe tá vindo aí e não tá de bom humor. Não é verdade? A gente vê aqui que Samuel ainda não tinha essa comunhão tão próxima com Deus ao ponto de reconhecer a voz de Deus. E muitos estão assim, né, pastor? Isso é verdade. Tem um Provérbios, lendo isso aqui me recordou um Provérbios que fala que a glória do jovem é a sua força, porém a glória dos mais de idade, né, dos mais velhos, é os seus cabelos brancos. E a gente vê que, mesmo que ele não tivesse na melhor fase da sua vida, ele tinha experiência. Ele tinha algo para poder passar para o Samuel que talvez o Samuel ainda não tinha. E por isso que é muito interessante, você jovem que está assistindo com a gente, tenha sempre um tutor. Alguém que tenha uma experiência que talvez você ainda não tenha. Por quê? A gente vê que o Samuel, ele estava ouvindo a voz de Deus, mas ainda não discernia. Por isso que é necessário que a gente sempre venha a ter alguém que possa nos aconselhar. Gruda com teu pastor, gruda com teu líder, gruda com alguém que tenha uma experiência a mais da palavra. Não é que ele seja melhor do que você, mas talvez Deus ele já trouxe vivências que o que você está passando agora, esse chamado, esse chamado que Deus está trazendo sobre o teu coração, eu tenho certeza que o teu líder ele vai te direcionar com toda a instrução que você precisa. E a gente vê como Deus ele insiste, né, Júlia Nobre e o pastor Lohan, como que Deus ele insiste com a gente. Deus ele sempre insiste ao nosso coração. Eu me recordo quando Deus ele me chamou para a obra. Me lembro que uma vez ele me chamou, eu falei, não, eu sou filho de pastor e eu sei quão puxado é, sabe? O quanto isso exige da gente.
a gente se doar completamente pelas almas, a gente se doar pela obra. Eu via que às vezes ele chegava tarde em casa, a gente saía tarde da igreja, acordava cedo, e eu via aquela correria e falava, não. Mas teve um momento que Deus ele foi me chamando, me chamando, até que... Eduardo. Umas 4 vezes. Até que eu disse o eis-me aqui, né? E ali eu me rendi, Deus ele foi confirmando o ministério, Deus ele foi confirmando o chamado. Então, qual o conselho que Deus ele nos dá agora? Tem alguém que possa te instruir. É imprescindível que a palavra de Deus até fala que o menino, quando ainda é moço, embora ele tenha herança, é necessário que ele tenha alguém que instrua ele, né? Porque, embora ele seja dono de tudo, ele ainda não tem, talvez, toda a sabedoria que precisa. Então, é necessário que nós, todos que somos jovens, a gente venha reconhecer isso quanto antes. Ao invés de trazer aquele orgulho de, não, eu já sei, não, eu já posso fazer da minha conta. Calma. É melhor você ouvir primeiro, em nome de Jesus. E eu achei interessante também que o senhor falou que Samuel foi procurar o profeta, né? Ele foi procurar Eli. E ele sabia, ele viu o que acontecia dentro da casa de Deus ali, sabia o quão omisso Eli era, sabia o quão errados os filhos estavam e faziam coisas que profanavam o templo, desagradavam a Deus, mas ele tinha essa humildade, ele reconhecia essa autoridade de Eli sobre ele, né? Afinal, estava ali debaixo da bênção, da autoridade, permissão de Deus, primeiramente, mas também de Eli. E até os líderes falhos, porque são homens, vão falhar uma hora ou outra, não digo nem do pecado, pode ser também, mas falhos, são humanos, podem cometer erros e mesmo assim tem algo a ensinar, mesmo assim tem algo, um conhecimento, uma experiência para poder passar e precisamos guardar o nosso coração quanto a isso e ter essa humildade de reconhecer que de fato, mesmo falhos, tem muito a nos ensinar. E aí a gente vê que Samuel não conhecia ainda a voz do Senhor, mas essa resposta que Eli o ensina e assim ele fala para Deus, responde ao chamado de Deus, é muito forte, pastor Lohan. Fala porque o teu servo ouve. Deus, ele quer falar, não é à toa que falou 1, 2, 3, na 4ª vez que Samuel foi entender e corresponder. Mas a gente tem que ter essa postura de Samuel, que ele aprendeu, né? De se colocar para ouvir. Parar tudo e, de fato, fala, Senhor, teu servo ouve, o teu servo está aqui faminto para poder ouvir a sua orientação, está desejoso em saber quais são as suas palavras. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Isso virou quase que, não só canções, né, mas um versículo quase áureo, né? Fala que o teu servo ouve. A gente tem diversos, né, em 1 Samuel, mas o que chama atenção é que eu já tive a experiência de ouvir o Espírito Santo. Mas ele ouvia audivelmente, igual a gente está falando aqui. Não era como se fosse uma voz interna, né? Que normalmente a gente ouve. Ele ouvia literalmente Deus falando com ele. Só que aí que tá o ponto. Quando a gente ouve Deus falando com a gente sabe que ele fala hoje, como está descrito em Hebreus, através da palavra, através do Filho. Qual é a nossa posição diante desse falar de Deus, né? Qual é a forma que a gente age? Será que a gente realmente está buscando, com a nossa falta de experiência, buscando num tutor, num pastor, num líder, se a gente pode, como a gente deve agir, a forma que a gente deve fazer? Porque eu falava muito isso quando eu trabalhava corporativamente, né? Hoje eu faço a obra integralmente, eu falava muito isso com meus liderados. Quando eu estava na época de ser liderado, eu também achava que eu podia fazer as coisas melhores do que os meus líderes. Eu achava que tinham coisas ali que eu faria de outra forma. Então, muitas das vezes, a gente não se submete por causa disso. Porque a gente olha e a gente observa e a gente fala, eu poderia fazer de uma forma melhor, de uma forma diferente. E Samuel podia falar, Deus falou comigo, não falou com ele. Se fosse para falar com ele, ele falava com ele, né? Mas ele não agiu dessa forma, e era um menino. Isso mostra porque ele foi muito usado por Deus. Exato, e a gente vê qual era a mensagem que Deus entregou. Vamos ler aqui do versículo 11 ao 14, diz assim: E disse o Senhor a Samuel, Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escráveis não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Aqui
a gente vê muita coisa. Primeiro, qual que era o pecado de Eli também? Mas Eli também tinha culpa no cartório? Não era só os filhos dele que estavam ali mexendo nas ofertas, tomando a oferta que era do Senhor, cometendo pecados à luz do dia, no templo? Ele também tinha culpa no cartório. Pastor Eduardo, a gente vê que ele era um pai extremamente omisso. Ele conhecia os erros dos filhos, até poderia ter chamado atenção uma vez ou outra, mas não tinha ali algo de fato que os repreendia, que os fazia repensar. E a repreensão é algo necessário na vida do cristão. Nós vemos que se Deus nos repreende é porque Ele é um pai que nos ama. Então nós vemos que Eli, ele de repente, não é que não amava os filhos, mas ele não estava disposto a repreender, a desagradar muitas vezes. E nós vemos essa falta de repreensão em vários personagens, né, pastor? Com certeza. Sim. Sim. E como a gente vê na palavra, até lá no Provérbios fala sobre a gente não retirar a vara da criança porque é a correção que ela precisa, sabe? E quando a pessoa, vamos dizer no âmbito cristão, já que a gente está falando sobre jovens, né? Quando o jovem ele fica sem uma direção, sem, digamos assim, eu não vou dizer bem um estreitamento no sentido de controlar a vida da pessoa, mas até a palavra fala para a gente não retirar os marcos antigos. Por quê? Pensa comigo, se tem uma placa ali escrito não ultrapasse, pode ser várias as causas. Primeiro, pode ser que a grade ali tenha eletricidade, pode ser que tenha um cachorro lá dentro, ou seja, uma propriedade privada, enfim. Quando se tem uma placa, quando se tem ali um limite, é porque uma hora ou já deu errado, ou se você entrar ali, pode acontecer algo pior com você. Então, acho que é necessário a gente sempre trazer essas placas, falando, ó, fulano de tal, nesse lugar aqui não, aqui é perigoso, aqui você pode cair no abismo, aqui você pode entrar num lugar que não vai mais dar bom para você. Então a gente precisa estar repreendendo, a gente precisa estar corrigindo, não para poder controlar a vida da pessoa, não é essa a visão. A nossa visão é que você possa trilhar os seus pés no melhor caminho. Toda a repreensão que Deus nos dá é para que a gente possa caminhar da melhor forma possível. Não é que Deus está sendo mal quando pega mais pesado com você, Ele está sendo amoroso, Ele não quer ver você destruído, Ele não quer ver você na pior, Ele quer te ver na melhor, em nome de Jesus. E o problema aqui, pastor, é que não é que ele não amava, mas que ele amava tanto que ele colocava até acima das coisas de Deus. E, pastor Lohan, isso é muito sério, porque tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus se torna idolatria, até mesmo os filhos. Vai dar bem ó. Né? Como o pastor Eduardo falou, não é uma cerca de restrição, é uma cerca de proteção. Né? O que ele deveria fazer ali é até mesmo proteger os filhos. Né? E a gente tem um ponto aqui que a gente às vezes não observa. Porque no versículo 13, Deus diz que ele já fez o Eli saber que ele julgaria a casa. Então o Eli ele não só era omisso, ele sabia que aquele pecado dele ali já estava sendo condenado. E muitas das vezes a pessoa ela sabe que o pecado dela vai ser condenado, vai ser aplicada a justiça e ela não volta atrás. O profeta Isaías foi usado para falar com o rei dizendo, põe a tua casa em ordem. Sim. E aí quando ele falou isso, a primeira coisa que o rei fez foi fazer o quê? Orar. Então o Eli ele já sabia que aquilo ali ia acontecer. Ele poderia simplesmente ser arrependido, praticado a justiça, né? A justiça tinha que ser aplicada ali mesmo sendo os filhos dele. Mas ele decidiu não fazer. E é uma omissão dos grandes pecados que existe na Bíblia. Exatamente. Aquele que pode fazer o bem E e não não faz, comete pecado, já está errando. E que dirá quando falamos sobre pais e filhos, né? Tem uma responsabilidade envolvida, haverá uma cobrança sobre isso. Então, principalmente pais, precisa se atentar, né? A questão da correção, a questão da repreensão. Você vê que a pessoa está indo para um caminho de morte, você vai deixar ela ir vai trilhar esse caminho e acabar com a própria vida? Não, pelo amor de Deus. Dentro da palavra, com amor, nós vamos orientar essa pessoa. E, se necessário, né, e se há essa autoridade sobre a outra pessoa, como era o caso de Eli sobre os filhos, repreender, chamar a atenção para que essa pessoa volte para o caminho da verdade, porque acabou se desviando por algum motivo. E a gente vê, né, que o chamado na vida de Samuel já começou com ele sentindo o peso da responsabilidade, porque ele era apenas um menino e já estava ali recebendo uma palavra de extrema dureza, né? Uma palavra difícil, e ainda era sobre o profeta. Então, olha Samuel ainda menino, já sentindo o peso da responsabilidade que era ser boca de Deus, ser profeta. E aí no versículo 13 nós vemos, né? Porque seus filhos se fizeram abomináveis e ele os deixou. Então o pecado da omissão é pecado, não é só o fazer,
mas também o não fazer. E aqui no versículo 14 tem algo muito forte, a gente vai meditar sobre isso agora, que diz: a culpa da casa de Eli nunca seria expiada com sacrifícios. Aqui a gente vê que quando a pessoa tem a consciência, o coração já cauterizado, endurecido, a gente vê que nem os sacrifícios, porque os sacrifícios não vão substituir o arrependimento. Mais vale obedecer ao Senhor, mais vale a pessoa ter um arrependimento real e genuíno na presença de Deus do que os sacrifícios em si. Ou seja, o sacrifício não compensa a desobediência. E era isso que os filhos de Eli estavam sempre ali, reiteradas vezes, fazendo, e não se arrependiam daquilo porque não era aplicado o juízo. E pastor Lohan, sabendo que os sacrifícios apontam para Jesus, como que essa afirmação se encaixa nesse caso, né? Por exemplo, quando a consciência já está cauterizada, nem Jesus salva se não houver um arrependimento real? O que o senhor nos diz? Com certeza. Se a gente fosse elucidar, seria como se fosse mais ou menos assim. Um pai foi enviar um presente para a casa do filho. Ele enviou pelo Correios. Quando chegou lá e o correio entregou, a porta do filho estava fechada e ele não recebeu. Então, da mesma forma, Deus enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, na hora de abrir a porta, a pessoa não abriu. E como a gente disse, ele mesmo sabia, porque Deus tinha falado com ele que aquilo ali estava errado, que ele ia aplicar, né, a justiça ali na casa dos filhos dele, né, na casa dele e dos filhos, né, por conta dos erros, e mesmo assim ele não abriu a porta para se arrepender. Então, de fato, ele não só... Claro, ele merecia, né, essa condenação, mas ele poderia ali ter tomado uma atitude para aquilo ali não prosseguisse, continuasse, para que ele se arrependesse verdadeiramente e, claro, aplicasse o que deveria ser aplicado diante dos filhos. Porque chegou nesse momento com a consciência e o coração totalmente endurecidos, cauterizados, poderia continuar fazendo sacrifícios e mais sacrifícios, não iria ali adiantar. Porque nós vemos, né, trazendo agora para os dias de hoje, que nós temos o Espírito Santo e é ele quem convence o homem da verdade, do pecado, da justiça, do juízo. Como que o coração endurecido, como que a mente cauterizada vai permitir a ação do Espírito Santo? Não vai, né, pastor Eduardo? Não, de forma alguma, porque, como diz a palavra, a gente acabou de comentar sobre Hebreus, que não resta mais sacrifícios, há um só sacrifício. O sacrifício de Jesus é suficiente. Então, se a pessoa, como o pastor Lohan falou, foi enviado um presente. Até lá em João 2 fala que o Senhor ele já foi enviado sobre nós. E qual é a condenação? A condenação é que o mundo viu o Filho, mas não aceitou o Filho, não abriu o coração porque as suas obras eram más. Então tem gente que não quer aceitar o Filho porque não quer largar o pecado, não quer mais, digamos assim, viver uma vida nova, não quer viver a vida com o Senhor, entende? Então, o que acontece é que a pessoa, quando está com a mente cauterizada, ela está buscando por outro sacrifício, mas somente o sacrifício do Senhor que nos leva ao arrependimento, não a outro. Somente no Senhor Jesus nós encontramos arrependimento, somente nele. Não tem outra forma, é só em Jesus. Exatamente, e não adianta você continuar servindo, achando que isso vai compensar alguma coisa, compensar o pecado, compensar a falta de arrependimento. Não vai. Que você se arrependa hoje. A gente fala isso aqui em diversos programas e o evangelho é isso. Tem que ter um arrependimento, abandonar o velho caminho para que você possa estar ali realmente voltado a fazer a vontade do Senhor, como falamos no capítulo anterior. Não tem como servir a dois senhores, você vai acabar desagradando algum. E no finalzinho aqui a gente vê Samuel contando a visão para Eli. E olha só, e Samuel ficou deitado até pela manhã, ou sentindo o peso da responsabilidade, né, do que ele acabara de ouvir do Senhor. E então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Claro, né? Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse a ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é a que te falou? Peço-te que, mas não encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Aqui a gente acha muito... A gente vê a reação de Eli e isso chama atenção, né? Eu até cheguei a anotar aqui.
ouvir essa palavra dura que veio do próprio Senhor não é um sinal de derrota, porque sempre é uma porta aberta para o arrependimento. Já houve para ele tantas e tantas outras vezes. Derrota mesmo foi o que aconteceu. Ele ouviu as diversas palavras duras que ele ouviu anteriormente, mas não mudar o seu caminho. Então, pastor Lohan, que a gente percebe que derrota não é Deus chamar a nossa atenção. Derrota é ele chamar a atenção e a gente se fazer de surdo e continuar no mesmo caminho. Sim, exatamente. Se a gente pegasse esse versículo isolado, só essa fala dele, não, é o Senhor, faça-se a vontade dele. Parece algo muito bonito, né? Mas, na verdade, basicamente, o que ele está falando, não, Deus está falando, ok, mas eu não vou punir meus filhos. Porque da mesma forma como ele disse ao Senhor, e ele faça o que ele tem que fazer, ele faça, ok, ele vai fazer. Eu não vou voltar atrás para punir meus filhos. A gente acha muito bonito, mas é basicamente isso que ele está falando. Ele continua na impiedade que ele estava praticando. Sim. E a gente continua aqui o texto, vai falar a respeito de Samuel, no versículo 19, diz assim: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. A gente veio de um capítulo muito duro, mas aqui fala algo muito positivo sobre Samuel, relembrando como que é curioso, no mesmo contexto, no mesmo cenário, a gente vê duas pessoas, aliás, são 4 personagens, né? Nós vemos Samuel se diferenciando dos demais de uma forma muito bonita, né? A gente vê que tem 3 marcas aqui do homem de Deus, e a primeira é que ele estava crescendo. Isso mostra que o caráter dele era moldado dia após dia, que ele de fato estava evoluindo, estava crescendo. Aqui também diz que o Senhor era com ele, e aqui é o que faz diferença na vida de toda pessoa, a presença de Deus. Nós vimos lá em Êxodo: se a tua presença não for comigo, não for conosco, não nos faça sair daqui. Então a presença de Deus acompanhando, ela é essencial. E também vimos que as palavras de Samuel estavam se cumprindo, porque não vinham dele, vinham do Senhor, ou seja, isso lhe dá autoridade, uma autoridade que foi confirmada não por ele mesmo, mas as pessoas perceberam. Então a gente vê que o chamado de Moisés, falei de Moisés, se confundiu, né? O chamado de Samuel se revelava dia após dia. Então, pastor Eduardo, a gente percebe isso, ele crescia, o Senhor era com ele, as palavras se cumpriam, e não foi ele que se autoelegeu, mas as pessoas puderam reconhecer o chamado dele se revelando. Assim como aconteceu também com Jesus. Jesus, a palavra diz que ele ia crescendo. Jesus, até lá em Lucas, se eu não me engano, vai dizendo que Jesus ia crescendo. Então, existe um crescimento em ascensão onde nós precisamos sempre se lançar no Senhor. A palavra de Deus, ela diz que, se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo, que virando para a igreja, ele disse: eu espero que em tudo vocês cresçam. Não dá para a gente ficar no mesmo nível para sempre. Eu acho que seria bem estranho se uma pessoa, digamos assim, de 20 anos ainda continuasse usando fralda, ainda continuasse ali com a mamadeira, ainda continuasse ali com a chupeta. É algo que é fora do comum. Então, até a palavra de Deus, ela diz lá em Hebreus, capítulo de número 5, diz que a esse nível vocês já deveriam estar pregando, vocês já deveriam estar ensinando a outros e já deveriam estar, digamos assim, safos nos princípios básicos, nos rudimentos básicos da palavra. E a gente vê que Samuel, à medida do tempo, o tempo passava e Samuel acompanhava. Samuel, ele estava crescendo de tempo em tempo. E eu acho lindo que a palavra que ele dava, o Senhor estava com ele, e a palavra que ele dava não era o que ele queria. E olha, isso me chamou a atenção, se eu não me engano, foi no versículo... nos versículos anteriores, a palavra que Samuel ele recebeu foi uma palavra que veio do Senhor. E tem muita gente que às vezes está querendo dar a palavra talvez do coração, o que ela acha, só que não. Lá em Ezequiel 2, a palavra vai dizer que quando Ezequiel ele foi chamado para dizer exatamente tudo o que Deus ele queria. Ele falou o seguinte para Ezequiel: Ezequiel, você vai falar tudo o que eu quiser. Embora fosse duro como foi aqui, mas era a palavra que trazia, digamos assim, a revelação do Senhor, era confirmada. Em nome de Jesus. O profeta, ele é a boca de Deus, não é a boca dele mesmo. Senão não seria um profeta, não é verdade? E quando nós vemos Samuel crescendo, se desenvolvendo, a presença de Deus com ele, os sinais ali, no caso, né, a autoridade sendo confirmada, porque tudo que ele falava se cumpria, acontecia. Então a gente vê que ele não tinha experiências esporádicas com Deus, mas de fato ele desenvolveu essa comunhão. Para quem no início do capítulo não conhecia a voz do Senhor, agora
agora a gente vê ele tendo as pessoas reconhecendo a autoridade, a presença de Deus que ele carregava. Então isso é muito forte e é o que está disponível para mim, para você, para todos nós, tá bom? Não acho que você é a pior pessoa do mundo, não. Também está disponível para você. E para a gente poder encerrar esse capítulo tão maravilhoso. Eu gostei. Você de casa gostou? Espero que sim. Para a gente poder encerrar esse capítulo, nós vamos agora ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este livro, este capítulo tão maravilhoso, diz assim: Israel vivia um momento de frieza espiritual e precisava de profetas que anunciassem a palavra de Deus. O sacerdote Eli já era velho e seus filhos corruptos não poderiam herdar o seu ministério. Contudo, Deus nunca deixou de zelar pelo seu povo. Como o Altíssimo desejava que Israel fosse limpo de seus pecados, falou a Samuel quando este era ainda bem jovem e lhe anunciou o juízo que traria à casa de Eli. A vontade do Todo-Poderoso era que os israelitas se libertassem do jugo dos filisteus, os quais oprimiam o seu povo. Mas, para isso, era necessário uma liderança a qual servisse a ele com retidão. Ainda hoje o Senhor deseja realizar a sua obra de libertação, curas e maravilhas. Sendo assim, é preciso haver em todos os tempos pessoas que creiam no que ele fala e lhe obedeçam. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Eduardo. Muito obrigada pela sua participação. Sempre uma honra te receber aqui no podcast bíblico. Passa para a gente, pastor, o endereço de onde o senhor está. Fala pra gente sobre o culto jovem, mídias sociais, fique à vontade. Muito obrigado, Júlia Nobre, obrigado por mais uma oportunidade, uma honra também estar com o pastor Lohan, sempre bom estar com vocês. Eu estou lá na Igreja da Graça do Meia, junto com o pastor Josias, auxiliando ele, e as nossas reuniões principais são às quartas, sexta-feira, às 8, meio-dia, às 15 e 19 horas. E no domingo, às 8 e 18 horas, e atenção, no domingo, 8 horas da manhã, logo após o culto da manhã, a gente tem o nosso grupo jovem, às 10h30. Então, o que a gente sempre estabelece lá na igreja, primeiro o culto da manhã e depois a gente vai ter o nosso grupo jovem. Nada de vir 10h30, vem 8 para poder ficar para as 10h30. Perfeito, é isso, né, pastor? O itinerário já está feito, o cronograma já está feito. Compareça, vai ser uma bênção. E pastor Lohan, o senhor também, uma honra te receber aqui no podcast. Fico muito feliz que o senhor tenha aceitado o convite mais uma vez. Passa pra gente o endereço e, é claro, também os horários e mídias sociais, se o senhor quiser. Fique à vontade. Claro, é sempre uma honra. Obrigado, Júlio. Obrigado aos irmãos de casa. Obrigado, pastor Eduardo. Estamos lá auxiliando o pastor Michael, nosso líder estadual do Rio de Janeiro, na sede de Madureira, na Praça Armando Cruz 120. Os cultos principais, né, são quartas e sextas, às 6, às 9, ao meio-dia, às 14 horas, às 17 horas, 19 horas. E no domingo as reuniões, né, são 7 horas da manhã, 9h30, 15 horas e 18 horas, encerrando com chave de ouro. Amém. Muito obrigada, pastores. E você de casa, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua participação. Lembre-se que você é a geração de Samuel. Você é dessa linha dos que servem, dos que são obedientes, daqueles que ouvem a voz do Senhor, que falam segundo a palavra de Deus. Amém? Você é um dos remanescentes. Em meio a uma geração perdida, Deus está procurando aqueles que permanecem fiéis, os remanescentes. Então, se você está no YouTube, comenta aí, eu sou a geração de Samuel, eu sou daqueles que servem ao Senhor, que são boca de Deus aqui nessa terra, tá bom? Combinado? Vou ficando por aqui, um grande abraço a cada um de vocês, que Deus abençoe e até mais, tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube,
e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!